Eu sou a Milena Pássaro, idealizadora do blog e do podcast literário Para Ler e Amar. E, como toda semana, estamos aqui para mais um bate-papo literário. E hoje eu vou receber a escritora Morgana Perini. Olá! Olá, Morgana querida! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que Deu certo. linda, Ana! Obrigada. Seja bem-vinda ao Para Ler e Amar. Pessoal que está entrando, hoje eu estou recebendo a Morgana Perini, né, autora do Céu, Sol, Sul, Terra e Lodo, e que vai conversar aqui com a gente hoje e passar essas horinhas contando da sua escrita e da sua experiência, e também da vida particular do que ela gosta de fazer, porque a gente gosta muito de saber. Morgana, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar comigo nessa tarde. Eu que lhe agradeço muito. Morgana, a gente pode começar esse bate-papo falando que gostaria que você se apresentasse para os nossos leitores, falando de onde você é, quantos anos você tem, onde você mora. Ok, vamos lá. Eu me chamo Morgana Perini. Eu fui fotógrafa por 18 anos. E depois, há 8 anos atrás, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que se chama Pés no Mundo, este aqui. E foi o que eu decidi fazer uma mudança de carreira, porque eu me identifiquei muito com a escrita e a minha ideia na escrita era fazer as pessoas viajarem, se sentirem em viagem, se sentirem conhecendo o mundo. E tudo mudou quando aconteceu aquela enchente no Rio Grande do Sul, neste ano. E aí eu decidi escrever o Céu, Sol, Sul, Terra e Lodo. Já continua essa história. Deixa eu falar um pouquinho mais de mim. Eu tenho 36 anos, sou gaúcha, de Caxias do Sul, e agora eu moro na Itália. Fazem 6 meses que eu estou morando aqui. E a minha intenção é voltar periodicamente para o Brasil para fazer o lançamento dos livros, que é muito difícil fazer daqui da Itália, estando longe, é difícil. Então, por isso, mais uma vez, te agradeço o convite, porque graças a Deus agora a gente tem a internet, Instagram, que possibilita que a gente esteja pertinho, mesmo estando a tantos quilômetros de distância. Exatamente. E você falou que é de Caxias do Sul? Isso, Rio Grande do Isso. Sul. Eu li um trecho seu do livro que me emocionou muito, que foi um trecho onde você fala sobre a sala, né, da casa, que você estava sentada ao sofá, falando que era a casa do seu pai, a casa que teria sido da sua avó. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua infância lá em Caxias do Sul. Então, eu vou te contar sobre o livro. Este livro, ele é 50% baseado em fatos reais. O que acontece? No Rio Grande do Sul teve essa enchente, que foi muito triste em maio. Muito, assim, quem estava lá. Nossa, eu cheguei a me arrepiar, tô até com o lencinho aqui, se, se eu precisar. Foi Não chegou foi muito forte Eu deixei o meu saladinho aqui. para quem estava no Rio Grande do Sul. Foi muito triste, foi muito chocante. E quando eu decidi contar essa história, eu pensei, como eu vou fazer para contar essa história de uma forma que seja interessante para quem não estava lá, que não fique pesado, que não fique parecendo que é jornalístico e que seja divertido, leve, com um pouco de romance, porque a vida ela nunca é só tragédia, né? Ela nunca é só boa, ela é misturada. Então, quando eu fui escrever, eu comecei a misturar um pouquinho de coisas que eu vivi na vida, um pouco dos relatos que eu ouvi. E aí, com a trama, eu misturei a Mariana, que é a personagem principal. Neste livro, realmente, eu misturei a casa da minha avó, apesar de eu nunca ter morado lá. Eu usei como inspiração a casa da minha avó paterna. E o pai da Mariana é igualzinho ao meu pai. Me inspirei completamente no meu pai na hora de
pegar as referências, porque ele é uma pessoa muito gaudéria, como a gente chama aqui, muito tradicionalista. E aí eu decidi trazer a figura dele, como o pai da Mariana. Mas e depois, muitas partes da história não aconteceram na vida real, daí é parte criada. É ficção, seu livro é ficção. É misturado. Mas, como eu costumo dizer assim, a gente não consegue separar a arte do artista, né? É. O que a gente relata são coisas que a gente viveu, coisas que a gente viu. Não necessariamente com a gente, mas o que passou da nossa vivência, e você colocou isso no seu livro também, né? Quando que você começou a escrever ele exatamente? Bom, então, este livro eu realmente não tinha intenção de escrever ele. Quando aconteceu a. Eu tô misturando italiano com português, eu ia dizer aluvione. Quando aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul, ah, eu me disponibilizei a ajudar tudo que eu podia. Eu parei o meu trabalho, que eu estava escrevendo a continuação do Pés no Mundo. Parei, parei tudo e eu comecei a ajudar as pessoas. Então, eu fui fazer. Os relatos da Mariana ali no livro são coisas que eu fiz. Eu ajudei na triagem de roupas, a fazer comida para os desabrigados. Eu fui muitas vezes limpar a casa de gente que tinha perdido tudo. E várias vezes as pessoas me olhavam e diziam assim: "Ivy, tu vai escrever um livro sobre isso?" Eu falei: "Não, eu escrevo sobre assuntos leves, divertidos. Eu quero que as pessoas. A minha intenção como escritora é levar o mundo para as pessoas, é fazer elas se sentirem viajando, conhecer culturas e se divertirem estando em casa." E aí muitas pessoas estavam pedindo: "Tu não vai escrever sobre enchente?" Eu falei: "Não, não vou." Aí eu encontrei uma amiga minha e que ela é muito religiosa. E ela me falou assim: quando muitas pessoas te dizem a mesma coisa, é porque é o papai do céu que tá falando e tu não tá escutando ele. E ela falou isso pra mim, e depois de uma hora eu encontrei meu pai. E a primeira coisa que ele falou é: tu não vai escrever um livro sobre enchente? Eu falei: eu vou. Eu vou escrever. E aí foi muito rápido, porque era uma memória muito recente do que tinha acontecido. E eu escrevi ele em um mês. Eu cheguei, né? Eu acabei me mudando de país. A tragédia aconteceu em maio. Em junho eu mudei de país. Então eu ajudei até o último dia. Eu estava ajudando as pessoas. E foi uma confusão, porque eu estava no momento da minha vida em que eu estava me desfazendo de tudo para trocar de país. Mas eu deixei isso de lado para ajudar as pessoas que tinham sido atingidas. E aí, quando eu cheguei na Itália, eu decidi começar a escrever. E foi muito veloz, porque eu me dediquei integral, tempo integral a ele. E quando eu tô escrevendo, eu não sei se é contigo assim também, mas quando eu tô escrevendo, eu entro numa bolha, assim. É como se eu tivesse vivendo aquele momento e tudo, e flui como se eu estivesse vendo um filme. Então foi muito rápido, foi muito sofrido para escrever. Eu chorei demais, 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 assim. E eu gravava os vídeos, que normalmente eu gravo vídeos quando eu tô escrevendo, e eu postava aí, assim, ó, me lavando de tanto chorar, porque foi horrível. Mas ainda assim eu consegui traduzir em uma obra em que ficou leve, sabe? A história ficou leve, foi mesclado com um pouquinho de. A minha forma de escrever é uma forma muito fluida, como se tu estivesse conversando com a melhor amiga. Então eu consegui, ao mesmo tempo, trazer o que as pessoas estavam passando ali, mas de uma forma leve e com fluidez. Então foi uma produção rápida, digamos assim. Eu fico aqui imaginando, imagino quem está em casa também vai imaginar, como que é esse processo de você estar tão inserida nesse contexto e conseguir separar, né, o sentimento, aquilo que está te dominando no momento, aquele sentimento de tristeza, mas de trazer essa leveza. Você podia falar um pouquinho desse processo para a gente? Sim.
Eu acho que isso é muito da forma de ver a vida, né? Eu acho que isso é meu e é isso que eu quero trazer para as outras pessoas. É isso que eu acho que a minha escrita tem de diferente, que eu posso agregar na vida das pessoas, é essa leveza. Então, a experiência que a gente teve ali em Arroio do Meio, nas cidades atingidas, junto às pessoas, eu conheci pessoas incríveis nessa experiência, assim, verdadeiros anjos, e que entre eles também tinha essa leveza, porque para conseguir ajudar quem está nessa situação de vulnera- Vulnerabilidade. vulnerabilidade, tu tem que estar bem, senão tu não consegue ajudar as pessoas, porque elas perderam tudo, tudo que elas tinham. E as pessoas que elas perderam pessoas que elas amavam, os bichinhos de estimação, perderam a casa, perderam tudo. Tudo que elas amavam se foi nas águas. E pra te estar lá no meio e ajudar, tu tem que estar bem. Então, os anjos que eu conheci e a honra, tive pessoas incríveis, né? Essa união toda que foi também por isso que eu resolvi escrever o livro. Essa união das pessoas para ajudar outras pessoas é, é lindo. Eu acho que essa união, essa leveza, essa força a gente só reconhece quando é exposto ao, a momentos muito ao limite, sabe? Muito trágicos que a gente consegue ver como se ergue essa força do outro lado. E a minha forma de escrever leve é porque eu acho que a gente passa por momentos muito tristes, né? Todo mundo tem histórias tristes. Todo mundo poderia escrever um livro, com histórias felizes e tristes, mas eu acho que essa leveza é importante para que a gente consiga dar um pouco de risada no meio da catástrofe, porque senão a gente não fica em pé, né? Para conseguir ajudar os outros também e para conseguir continuar. E a Mariana, você disse que assim, você se inspirou um pouco em você, né, do voluntariado que você fez lá, e você falou muito de anjos que você conheceu, né? No livro, você trouxe esses anjos, algum personagem representa algum desses anjos? Sim, as experiências da Mariana são baseadas nas experiências que eu tive ajudando as pessoas, nas histórias que eu ouvi. Mas a personagem em si é baseada em uma das voluntárias que eu conheci, limpando as casas, sabe? Tipo, o jeitinho, a forma de pensar, a religiosidade. Ai, meu Deus. As palavras, tô misturando tudo. Ah, é. Ahn, isso eu peguei de uma voluntária. Todas as pessoas que ela encontra no caminho foram voluntários. É uma mescla de alguns voluntários, alguns personagens. Eu misturei algumas pessoas, alguns eu peguei nu e cru e mudei a história, mas me baseei nele para escrever. Mas é muito difícil colocar em palavras o quanto a ajuda humana é importante nesses momentos e do quanto as pessoas que estão lá ajudando estão se doando. E eu escrevi esse livro para conseguir agradecer um pouco, tipo 1% do que aqueles voluntários fizeram. Porque só quem estava lá sabe o que viu e o que teve que abrir mão para estar lá ajudando desconhecidos. Teve gente que ficou meses sem ficar com os filhos, teve gente que deixou de trabalhar, teve gente que doou todo o seu dinheiro que estava guardado para ajudar as pessoas que não conhecia, teve gente que estava cuidando de cachorros em abrigos, costurando roupas. Assim, a união que eu vi nesses dias foi tipo, ai meu Deus, vou chorar. Foi muito emocionante.
E a minha forma de agradecer e de dizer, tipo, quanto essas pessoas foram importantes foi escrevendo essa obra, que mesmo eu tendo colocado todo o meu coração ali, eu acho que ainda não é o suficiente para dizer o quanto essas pessoas foram importantes, sabe? E ainda assim, agora vem a parte não tão boa, que mesmo essas pessoas se unindo e fazendo tudo o que podiam, o Estado ainda está em calamidade. As pessoas que perderam tudo ainda estão sem nada. E é muito triste ver que mesmo toda essa união que foi tão bonito, todo mundo se unindo para ajudar, ainda precisa de mais. Isso também foi o motivo de eu escrever para dizer, para alertar as pessoas, tipo, gente, a gente ainda precisa, sabe? Parece que foi maio que acabou, mas ainda tem muita família sem casa, muita gente ainda em abrigo, muitas coisas que aconteceram pós o desastre, que as pessoas começaram a ficar com depressão, não tinham casa para voltar. Então, a forma que eu encontrei, tipo, também de tentar alertar, tipo, gente, vamos tentar ainda ajudar, porque eu não consigo ajudar agora de longe, indo lá fisicamente ajudar nas casas. Mas eu consegui escrever uma obra que de repente ainda consiga de alguma forma ajudar as pessoas que estão nessa situação lá no Rio Grande do Sul. Com certeza, com certeza. Essa leveza que você disse que você tentou colocar, que você fez com que o seu livro atingisse, né, vai acalentar o coração e você está fazendo muito, pode ter certeza disso. E tanto que o pessoal está aqui, ó, o teacher Ricardo Farias, oi, Oi! ó, tá. Oi, estou aqui, seja bem-vindo. Um escritor também maravilhoso. A Miriam, Sim. você que chegou. Sim, a Miriam, eu conheci ela, é uma das voluntárias, ela inspirou uma das personagens. Ai, E ela é uma pessoa que estar do lado, eu sempre brincava que o dia que acontecesse um apocalipse eu ia correr para casa dela, porque ela ela é o tipo de pessoa que o mundo tá caindo e ela dá um jeito de resolver com um chimarrão na mão. E o rodo do outro, a Miriam salva o mundo, assim. Aviso, pessoal, quando der o apocalipse, todo mundo pra casa da Miriam. te adoro, guria. É verdade, ela disse que ela concordou com você em tudo que você falou. E então a Miriam é uma que te inspirou para esses personagens. Sim, Tem a Miriam, algum? sim. Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, ela é uma pessoa que, tipo, lá no meio, assim, né, tava todo mundo muito abalado. Não tem como não ficar abalado. A gente desceu. A Miriam, acho que das 7 vezes que eu desci, acho que a gente foi todas as vezes juntas pra limpar a casa. E toda vez que tu chega lá de novo, parece que é a primeira vez, sabe? O impacto é sempre de fim do mundo, assim, é horrível. E a Miriam conseguia deixar leve, sabe? Fazer uma piada, conversava com os donos das casas. E ela tem uma forma de ver a vida, assim, maravilhosa. E ela acabava ajudando as pessoas conversando, tirando um pouco daquele ambiente pesado, conseguindo deixar um pouco mais leve. Então, com certeza, essa pessoa é uma pessoa que eu quero levar pro resto da minha vida, porque ela é incrível. Olha, Miriam, você foi muito especial, ó. Marcou. E deixa eu te perguntar sobre a Mariana. A Mariana é a personagem principal do livro. Sim. Como que foi o processo de construção desse personagem? Quais são as características físicas e psicológicas da personagem Mariana? A Mariana, ela é uma pessoa que se vê como uma pessoa frágil. Ela é delicada, ela é pequena, ela tem cabelos castanhos, olhos castanhos, ela é confeiteira e ela é muito religiosa, ela reza muito para Deus. Inclusive, em um momento do livro, depois de ver tantas coisas tristes, ela realmente pergunta: o que está acontecendo?
sabe? Por que que você, Deus, mandou isso, sabe? Então ela se questiona sobre algumas coisas, e ela descobre que apesar de ela se ver como frágil, ela consegue fazer muito pelos outros. Ela descobre uma força nela de encarar os problemas e a vida que ela desconhecia, porque ela pensava que a forma como ela se via era de uma pessoa, tipo, pra ser protegida. Ela é filha única e o pai dela, é sempre muito protetor. A mãe dela faleceu, ela só tem o pai. E o pai dela sempre foi muito protetor e o pai dela some nessa enchente. Ela perde contato com o pai. Então a busca dela nessa, em toda essa catástrofe, ela começa a ajudar as pessoas, mas ela está procurando pelo pai, porque ela não tem notícias. Ele é representante de vendas e ele tinha viajado uns dias antes de começar as chuvas. E aí, ela perde contato, então, tipo, ela começa a ter que cuidar dela mesma, que o pai estava sempre ali protegendo, e ela começa a ter que encarar essa busca pelo pai e ajudar as outras pessoas e buscar uma força nela que ela não sabia que tinha. Essa é a Mariana. Ai, só de você falar, eu já emocionei do lado de cá, né? Dessa ajuda dela, é o ser humano ajudando para superar aquilo que está passando. Exato. E aí, nisso, ela começa a procurar a ajudar de todas as formas possíveis, também para fuga daquilo de ela não estar conseguindo falar com o pai, né? Ela não quer encarar isso, ela tá negando que não consegue falar com ele e ela não tá conseguindo trabalhar, porque como ela é confeiteira, todas as festas, todas as celebrações foram canceladas. Então ela começa a tentar ajudar ao máximo as outras pessoas com aquilo que ela consegue. Nisso, ela acaba reencontrando um colega de escola dela, que ela odeia, o Lucas. Ela odeia, ele fazia muito bullying com ela na escola. Só que ele é a única pessoa que ela conhece que tá indo limpar as casas. E ela queria ajudar em coisas mais efetivas. Então ela vai reencontrar este colega da escola. E nisso ela vai conhecer um rapaz que se chama Gabriel. E ela vai se sentir interessada por este Gabriel. Então o livro ele mescla um pouco de romance ali. No meio é louco, porque então, tipo, é uma história que tá acabando o mundo e ainda assim a menina acaba se interessando por alguém que faz muito tempo que ela não se interessa por alguém, mas ela conhece este Gabriel, que é um, uma pessoa muito aventureira, que viaja sozinho, e ele salva as pessoas, e ele salva o mundo, e ela fica encantada com aquele universo. Quem é esse cara? Quero salvar o mundo com ele, quero viajar com ele, quero, sabe? Então, tipo, ela conhece uma pessoa, enquanto tá ali tentando aturar a presença do Lucas, que ela não suporta ele por causa dos bullying desde sempre da escola. E daí tem muitas histórias mescladas ali e relatos que eu presenciei, relatos reais que eu ouvi das pessoas que tinham perdido tudo. Então a Mariana vai conhecendo essas pessoas e ela vai se envolvendo e vai vendo como é diferente o quando tu ajuda, vamos por assim, aconteceu a catástrofe, ela estava ajudando, fazendo comida, separando roupas, limpando a casa das pessoas, mas a partir do momento em que ela vai para um abrigo ajudar as crianças e que ela vê o rosto de todas, ai meu Deus, me arrepiei toda. Que ela vê o rosto daquelas pessoas que perderam tudo, sabe? O quanto muda isso quando tu vê de frente as pessoas que tu tá ajudando naquela tragédia, sabe? Tu vê
como eles estão gratos por ter gente fazendo por eles algo. E aí tem mescla vários relatos, várias pessoas que eu conheci, que eu encontrei e que daí estão ali no livro com suas histórias eternizadas, um pedacinho, né? São muitas histórias que aconteceram por aqui, mas algumas eu consegui eternizar no livro de muita resiliência, muita força, muito recomeço. E eu fiquei curiosa aqui do lado de cá para saber no meio de tudo isso, né, no meio do caos, a vida dando um sinal de que vai ficar tudo bem. Eu estou aqui fazendo com que Mariana enxergue o interesse, desperte uma paixão, um amor em uma pessoa. Isso foi ficção? É ficção? Ou teve algum relato, aconteceu de você ficar sabendo que alguém encontrou alguém no meio dessa confusão toda? Não, essa foi ficção, porque eu acho que é gostoso ler um romance no meio, sabe? Essa foi a forma, porque eu estava pensando muito como que eu vou trazer uma história tão triste e fazer essa história ser gostosa de ler e divertida. E Uhum. foi o romance. Eu acho que o romance é a solução para 90% dos nossos problemas. O livro, Encontrar pessoas. Não te ouvi. o livro tem quantas páginas? Ele é pequenininho, ele tem 200. Deixa eu ver. 202 páginas. E quantos capítulos? Ah, e aqui eu não separo por capítulos, eu coloco fotos. Deixa eu te mostrar. Tá. Eu Eu normalmente, todos os meus livros, eles têm imagens e eles têm playlists. Eles têm música, eles têm. Porque eu faço um relato completo para ajudar a pessoa a ver, né? Então, esse aqui, vamos ver se tu consegue enxergar. Eu vou esperar um pouquinho, vai demorar um pouquinho para eu ver, porque tá com delay. Né? Vou esperar aqui. Tá aparecendo você folheando o livro. Daqui a pouquinho, mostra aí que daqui a pouquinho eu vejo aqui. Estou segurando aqui assim. Daqui a pouquinho vai aparecer. Enquanto isso, depois eu volto aqui olhar para ver. Ah lá, apareceu. Ah, você vai separando por fotos. Isso. Ah, que interessante. Então são quantas? Aí, Você lembra? Morgana? voltou? Voltou? Você lembra quantas partes tem? Não, não saberia dizer. Mas além das fotos, eu coloquei bastante músicas tradicionalistas aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos algumas músicas aqui da região que falam sobre enchente, sobre alagamento, enchente, músicas tradicionalistas. Então eu entrei em contato com os cantores, com os compositores dessas músicas e nós colocamos nos livros, inclusive com o QR Code do Spotify, que daí a pessoa se abre pela câmera do Spotify e já consegue ouvir a música. E aí a pessoa consegue se conectar com o que a Mariana tá sentindo e fazendo no momento, ouvindo essas músicas tradicionalistas, que a minha intenção também era trazer um pouco da cultura do Rio Grande do Sul junto com esses relatos. Deixa eu te mostrar. Inclusive, a última música do livro se chama Súplica a Deus ao Povo Gaúcho, que ela foi feita pelo Wilson Paim, que ele perdeu a casa dele alagou aqui no Rio Grande do Sul, e ele fez essa música enquanto, eu não sei direito se era enquanto ele sabia que estava acontecendo, se foi alguns dias depois, mas durante esse processo da enchente, ele fez essa música que é linda, né? E aí sempre tem, não sei se tu vai enxergar, mas sempre tem o QR Code. Nossa, eu achei espetacular essa sacada, que vai te remeter a pessoa
a levar mesmo para o ambiente, para aquela cultura, né? Nossa, porque Exato. é, já foi comprovado até pessoas que têm Alzheimer, quando escutam uma música, ela é levada, né? Para o que ela viveu. Nossa, muito, eu tô vendo ali, ó, que legal. Aí a Sim, gente aponta o celular ali e vai ouvir a música. isso. Todos os meus livros eu sempre faço playlists e as personagens sempre estão escutando alguma música, né? Tipo, cheguei em tal lugar, coloquei fone e ouvi aquela música. Ou aqui no Céu, Sol, Sul, Terra e Lodo, tô limpando a casa, coloquei um CD de música tradicionalista do meu pai e começou a tocar essa canção. Aí tem a letra, né? Neste livro, nos outros normalmente não tem. Porque eu acho que a música faz tu. Se tu continua a leitura enquanto tu tá ouvindo, eu acho que tu consegue se conectar mais com o que o personagem. Se conectar ao ambiente que eu tô tentando propor pelo pro leitor. E as imagens também, é para que consiga chegar o mais próximo possível da, da imagem, né? Claro, a beleza da leitura é quando é, é mesclar aquilo que eu estou propondo como escritora e o que o leitor tem dentro dele. Por isso que cada pessoa lê um livro diferente, porque nós estamos mesclando informações, estamos fazendo uma coisa única, né? Cada dupla faz uma história diferente. Mas a imagem é para que siga um caminho, sabe? Por exemplo, vamos ver se eu consigo te mostrar. Aqui tem a imagem da Mariana quando ela tá limpando a casa e tem tanta goteira na casa que ela já usou todas as panelas e ela falou que já não sabe mais se vai ter como caminhar pela casa. E ainda assim ela tá tentando limpar para se o pai dela voltar, para que ela consiga receber ele em alguma situação. Então eu coloco ela dançando com uma vassoura, com a casa cheia de panelas e vasos no chão. Não sei se já chegou a imagem aí. Daqui a pouquinho chega. Chegou. Ah, aham. Então eu coloco as imagens para ir ajudando tanto no tipo físico, como é que ela é, como é que é a casa, a música. Os meus livros eles são experiências completas. E tudo isso vai inserindo o leitor realmente na cena. Nossa, para Sim. Obrigada. muito bom. Vai ficar. Você disse que queria, né, ajudar de alguma forma, mas faz história, né? Imagina daqui uns anos alguém lendo esse livro e conseguindo sentir e passar por tudo que se foi passado, né, o ano passado, 2024, aí no Rio Grande do Sul. Sim. Sim, como escritora a gente pensa, né? Sim, exato. E até agora eu vou mudar um pouco de assunto, mas eu tava vendo essa semana que. Essa semana não, eu tava ouvindo. É porque eu gosto muito de ouvir podcasts de história. Uhum. E eu tava ouvindo um podcast sobre um momento da história em que teve muitas enchentes. Muitas. Foi 1800 e alguma coisa. E que logo depois aconteceram outras catástrofes. E a gente vê como isso está se repetindo, né? Mas ele só tem esses relatos porque alguém resolveu escrever. Uhum. Exatamente. Entendeu? E no ano 536, que é, caso ninguém tenha ouvido falar, que eu acho muito interessante isso, é o pior ano que já teve para nossa espécie, para todas. 536 é o pior ano que já aconteceu no planeta Terra. E eles só conseguiram descobrir isso porque alguém resolveu escrever o que estava acontecendo ao seu redor. Então eles não têm, porque é muito tempo, 536 né, não tinha tanta forma de registrar. Mas eles só sabem que isso aconteceu
porque algumas pessoas resolveram escrever um diário no seu dia a dia. Olha só que interessante, está acontecendo enchente, está acontecendo não tem mais luz do sol. O que aconteceu em 536 é que eles acham que foi porque muitos vulcões entraram em erupção e fez uma densa camada no planeta Terra quase que inteiro e não tinha mais luz solar e não tinha mais alimentos, porque todas as plantas começaram a morrer, não desenvolviam mais. E as pessoas começaram a morrer de doenças e não tinha para onde fugir, porque não tinha luz em lugar nenhum. E aí a gente vê o quanto é importante essa escrita para narrar também o que está acontecendo ao nosso redor. Obviamente que a gente hoje em dia tem outras, né? Tem foto, tem vídeo, tem muitas outras formas de registrar, mas eu acho que essa catástrofe que aconteceu foi a maior climática do Rio Grande do Sul até agora. Espero que continue sendo, espero que continue sendo. Mas tem alguns outros livros, mas eu acho que é muito importante a gente relatar o que a gente está vendo, porque às vezes a gente pensa, tá, todo mundo sabe que isso está acontecendo, tá todo mundo aqui, tá todo mundo vendo que isso está acontecendo. Só que daqui 100 anos não tava todo mundo ali vendo. Por isso que nós escritores também temos essa a Função, importância de deixar registrado. né? O conhecimento das próximas gerações, para estudo também, né? É como você está fazendo aí, voltando, né? Tentando fazer uma comparação e entender o ciclo de vida, né? Da Terra, como as coisas vão e voltam a acontecer. Durante o seu processo de escrita, você poderia me dizer qual foi a parte que você teve mais dificuldade de escrever? Qual foi a parte que você encontrou mais dificuldade? Uh, a parte difícil foi o começo, onde eu estava tentando fazer uma linha do que eu ia contar, porque a ideia inicial, tiveram algumas pessoas que me ajudaram também, tá? Algumas pessoas que foram voluntárias que leram esse livro antes de estar pronto, também que me deram alguma ajuda. Inclusive, gostaria de deixar meu agradecimento especial ao Posa, que ele odeia ser citado, mas não tem como não citá-lo. E que antes eu estava com muita dificuldade de achar uma linha, porque a ideia inicial era contar o livro por diversos pontos de vista. De um voluntário, de alguém que perdeu a casa, de alguém que um bombeiro, sabe? Era trazer a visão de várias pessoas. E aí, só que eu pensei assim, como que eu vou descrever alguém em primeira pessoa, como alguém se sente ao perder uma casa? Por pior que eu imagine o cenário, nunca vai ser como se eu tivesse perdido a minha casa. Eu não consigo imaginar o que essas pessoas passaram. Eu consigo dizer o que eu senti ao ir ajudá-las, o que eu senti ao imaginar o que elas passaram, mas eu não consigo descrever o que elas sentiram. É muito particular e eu acho que é muito forte, é muito difícil. Então, a parte essa foi uma dificuldade de achar a linha que eu ia usar para contar a história. E até que eu decidi, né, fazer pela parte do romance, fazer as minhas vivências, trazendo um pouquinho das experiências junto das histórias que eu ouvi. E a outra parte muito difícil é quando a Mariana desiste, de encontrar o pai. Essa parte dela aceitar a perda, né? De aceitar que não tem mais o que fazer, para mim foi muito difícil porque eu já tive que lidar com momentos muito pesados da minha vida, quando meu irmão faleceu, e eu tive que me reconectar com esses momentos. Então, tipo, para escrever, eu coloco. Eu normalmente tento buscar dentro de mim os sentimentos, né, para conseguir escrever.
mais próximo do que eu senti, né? Então, eu tive que me reconectar com aqueles sentimentos, aquelas feridinhas, né? Que a gente coloca um monte de band-aid em cima e acha que tá curado. E aí eu tive que tirar os tapas, né? E me reconectar com aquela dor. E foi muito difícil escrever. Chorei muito para escrever. E quem lê aquela parte chora também, porque sente o que eu coloquei ali, as pessoas sentem. Isso, eu acho que é o que torna uma escrita única, né? O que faz a gente ser diferente um do outro são as nossas vivências. E o que faz a diferença de um escritor do outro é o quanto ele consegue colocar da sua vivência ali dentro daquela história, da sua experiência real. E por isso que é tão, eu acho que é tão difícil ser escritor, porque tu tá abrindo a tua cabeça e o teu coração para todo mundo entrar, né? Tu tá abrindo, tu tá tirando todos os dados, olha só o que tem aqui dentro. É, E as pessoas vão entrar e elas, às vezes elas não vão gostar do que vão ver. Elas não vão entender, não é a forma como elas pensam. Mas para ti ser um bom escritor, tu vai ter que te expor, né? Tu vai ter que mostrar as tuas dores. Que é assim que eu acho também que os leitores acabam se conectando, porque as nossas dores nunca são únicas. Não foi só você que sentiu aquela dor no universo. Sempre vai ter alguém que sentiu algo semelhante e vai se conectar com isso. Então, por isso eu acho tão importante e difícil a gente conseguir ter a sensibilidade para conseguir traduzir em palavras. a importância de se encontrar a conexão, mas também a importância da não conexão. Como você disse, né? A pessoa não pensa daquela forma, mas ao ler aquela obra, ela vai entrar em contato com uma outra forma de pensamento, que isso é muito importante. Conhecer que Sim. tem formas de se pensar e respeitar, né, as diversas formas de pensamento. Você disse assim, é muito difícil ser escritor. Por que que a Morgana Perini decidiu ser escritora? Você disse no começo da live que ocorreu uma mudança de carreira na sua vida, né? E por que que você decidiu escrever, ser escritora? Bom, o meu primogênito, que tá aqui, foi o motivo. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria viajar. Eu tinha essa vontade de viajar e de ver o mundo. E eu não tinha dinheiro para viajar. E eu buscava nos livros, livros que me levassem para viagens. Então, qualquer livro que eu chegava numa livraria, não sei o que em Paris, uma viagem à França, não sei o que na Itália, eu devorava todos, porque eu queria me sentir lá. Eu queria me sentir lá. Agora é aqui, né? Graças a Deus. Eu queria me sentir em viagens. E só que nenhum deles me fazia com que eu me sentisse. A descrição deles era sempre, vamos supor, uma viagem à França. Era, abri a janela, o céu estava azul, o barulho dos carros na rua. Então, tá, isso tem em qualquer lugar do mundo, né? Abrir céu, carro, ok. Mas eu queria livros que me transportassem para o lugar. E que eu sempre tive dificuldade para aprender sobre história também, sabe, na escola. E eu fiz as pazes na vida adulta. Quando eu comecei a viajar, né, enfim, tive dinheiro, comecei a viajar, comecei a aprender sobre história nos lugares. E aí eu pensei, é isso. Eu quero fazer com que as pessoas possam viajar estando em casa. Eu quero levar para elas história, cultura, sabores, a sensação. Então, eu comecei a escrever O Pés no Mundo com a intenção de levar as pessoas a conhecerem novos países, novas culturas, mais sobre a história e se divertindo. Então, no Pés do Mundo, ela vai numa viagem sozinha para França, Itália, Portugal e Espanha.
E aí no segundo ela vai com as amigas, que eu terminei agora. Essa semana foi pra gráfica. Que daí ela vai com as amigas pra Irlanda, Escócia e Inglaterra. Então, a minha ideia como escritora, e essa é a minha ideia a longo prazo, é sempre ter meus livros se passando em algum país diferente, trazendo a cultura e a história de uma forma leve, numa conversa com as amigas, num encontro com alguém num bar, contando a história daquele país, da cultura das pessoas, da comida, como ela se sentiu provando a comida típica e, sabe? A minha ideia como escritora é fazer as pessoas viajarem e sentirem vontade de fazer as próprias histórias, sabe? De cada pessoa começar, que legal, nunca pensei em ir para esse país. De repente eu consigo também, sabe? De fazer as pessoas verem o mundo de outras formas também, de entenderem. Quando tu viaja, tu descobre que muita certeza que tu tinha estava errado. Tudo aquilo que tu achou que era, não era. Quando tu chega nesses lugares. Então, a minha ideia como escritora é fazer as pessoas conhecerem mais do mundo e se divertirem, sabe? São leituras sempre muito leves, divertidas, com muito crescimento pessoal, muitas mudanças. E o Celso ao Sul Terra Relodo foi um. Por isso que eu não queria escrever ele, sabe? Porque Fora do que você era um. está seguindo. Exato, é fora da minha linha como escritora. Mas a vida me levou a escrevê-lo e coloquei muito amor nessas páginas e ficou uma obra muito legal, assim, muito única. E eu acredito que tem, sabe, quem lê, assim, não teve uma pessoa que leu até agora que não me mandou uma mensagem dizendo me emocionei, chorei, sabe, senti um pouco do que foi estar lá. E estando você aí na Itália agora, conta assim, qual que é a sua experiência, a diferença que você sente em ser escritor na Itália e ser escritor aqui no Brasil? Bom, eu estou agora, eu cheguei fazem 6 meses aqui, né? E eu estou agora traduzindo a minha primeira obra para italiano. Comecei agora, é o meu projeto deste ano, procurar uma editora aqui na Itália e começar a difundir por aqui os livros. E aqui tem muita diferença cultural. Eles leem muito, muito. Eles leem na praia, eles leem no ônibus, no trem. Os meus amigos, eu fiz muitos amigos aqui de 20 anos. O post deles no fim da tarde é lendo um livro e tomando um chá, sabe? Ai, Os jovens leem. Tu vê, tipo, a gente chegou aqui, era no verão, auge do verão. A praia é um silêncio, ninguém põe música na praia e tá todo mundo lendo o livro. As pessoas vão sozinhas com o seu livro pra praia, um guarda-sol, e passam o dia lendo. Não teve uma pessoa que eu conheci até agora que não me pediu quando é que vai estar o teu livro em italiano que eu quero comprar, sabe? Então, tipo, eu acho que o hábito da leitura tá muito mais forte aqui, até porque eles não usam tanto redes sociais nem internet. Eles têm até dificuldade com tecnologia aqui. É um país. Para os brasileiros, a gente acha que eles são até atrasados, sabe? Tu vai assim, tipo, gente, eles vendem Discman, sabe? Tu vai achar. Olha quanto lugar que vende vinil. Eles são muito conservadores. O que a gente sente um pouco, né? Um choque cultural, mas ao mesmo tempo é muito bom porque eles leem muito mais do que os brasileiros, num geral. Pra te ter noção, essa semana eu conheci uma pessoa aqui na virada do ano que tava fazendo, comemorando na casa de baixo. E ele quis fazer foto dos meus livros, para que ele não esqueça o nome para quando tiver em italiano, para ele conseguir encontrar. É uma cultura muito diferente, sabe, do que a gente tá acostumado. No Brasil,
apesar do Brasil ser um país muito maior, né? Então, tipo, vamos supor assim, em termos de venda, se tu fosse vender para o Brasil inteiro ou para a Itália inteira, é um número muito diferente, né, de habitantes, porque a Itália tem o tamanho de um estado do Brasil. Porém, eu não fiz essa pesquisa, mas eu vou ter que fazer para ver o número de leitores, porque me parece que aqui na Itália eles leem mais. Vou descobrir no próximo livro. Eu te conto. Certeza que sim, né? E que eu fico imaginando do lado de cá essa maravilha, né? Que a gente vê nos filmes que realmente nas praias com o livro, né? Com a xícara de chá ou de café. Então, a gente fica aqui sonhando que o Brasil chegue a esse patamar de leitura, porque aqui se lê muito pouco, né? Sim, Só a diferença que você disse, né? De na praia não se ter um som ligado alto, mas sim se lendo um livro, respeitando, né? Vamos dizer assim, o silêncio. Mas a gente vai batalhando do lado de cá. Também temos os nossos leitores que adoram ler. E, e com essa luta aqui no Brasil, você daí curtindo tudo, sim. É, né? Fazendo então, por isso que eu acredito que agora eu vou começar a destinar mais tanto as minhas obras quanto a publicidade para o mercado italiano. É muito difícil fazer de longe, porque a gente precisa estar perto para mostrar, para fazer uma palestra, para fazer o lançamento, para, sabe, para difundir o livro, tu tem que ter ele. Pra te ter noção, chegou tipo, fazem 15 dias que eu tenho meu livro em mãos, porque uns amigos vieram para Itália e trouxeram ele. Senão eu não tinha nem como fazer uma foto com o meu livro, porque ele Além do blog Paralelia Mar, que já tem, gente, lá no blog Paralelia Mar já tem o link, quem quiser adquirir o livro Céu, Sol, Sul, Terra e Lodo, da Morgana Perini, já tem lá, vocês podem entrar. Onde que os brasileiros podem comprar o seu livro? no site da editora. Qual E editora? depois tem a IP das Letras. Eu acho que é a forma mais fácil, porque depois tem várias outras livrarias, mas daí acaba sendo que a editora manda, então se comprar direto na editora é mais fácil. E para as pessoas de Caxias do Sul, que é a minha cidade, na livraria do Arco da Velha. Lá ele sempre tem, normalmente eu faço meus lançamentos lá, e lá ele sempre tem todas as minhas obras, lá com certeza vai ter. Mas no site da editora é mais fácil, que daí eles entregam pro Brasil inteiro. Agora, inclusive, eu acho que ainda tá com desconto no site da editora. Acho que tá com 10% de desconto. E eles são super rápidos para entregar, é bem facinho. Os Pés no Mundo, o primeiro, é da mesma editora? Mais ou menos. É do primeiro capítulo, só que eles meio que mudaram, sabe? Eles dividiram a editora e virou IP das Letras. Então, é a mesma equipe com um nome diferente, mas tá no mesmo site. Tá no mesmo site. Tá no mesmo site para comprar. Sim, sim, tá no mesmo site. Inclusive, logo vai ter o segundo, que eu estou ansiosa. Né, o segundo, e eu quero ler, que eu estou doidinha já para viajar com essa turma. Se falou ela, eu já fiquei curiosa para saber quem é ela que está viajando com as amigas. Sim, a Solange, tu sabe que são. Olha, estamos quase acabando o tempo e eu não paro de falar. No Pés do Mundo, na primeira viagem, a Solange vai sozinha. Ela tem um namorado, mas ele não quer ir junto e ela decide ir sozinha. E ela vai para essa viagem sem internet, sem falar inglês, e ela é uma loucura. E aí, são livros grandes. O segundo livro eu terminei agora com 550 páginas. E tem muita história de história real da Inglaterra, Irlanda e Escócia, né? História da cultura celta, história dos vikings, história de como foi a independência da Escócia. Então eu busco no meio das histórias leves, ela tá se divertindo, ela tá indo para um bar, ela se perdeu na montanha, mas ainda assim tem uma história ali
que a pessoa, quando termina o livro, meu pai, quando ele terminou o livro, ele falou: Nossa, eu aprendi tanta coisa. Isso Essa é a é, intenção. e isso é a importância da pesquisa, né? É muita pesquisa, muita. ah, Porque a minha intenção é botar bem leve no meio das falas, sabe? Explicando como surgiram os teatros na Inglaterra, a história de que Shakespeare é uma farsa, a história do Rei Arthur ser uma lenda, de como é que foi inventado. Então é tudo no meio das conversas, e para isso é muita pesquisa, mas é muito divertido, sabe? Saber que as pessoas vão terminar a leitura com a sensação de que estavam lá, de que aprenderam essas coisas naquele lugar. É Ai, bem legal. então, fica aí, ó, Pés no Mundo, já está saindo o segundo, então já vamos correr para ler o primeiro. E Céu, Sol, Sul, Terra e Lodo, da Morgana Perini. Morgana, tem alguma mensagem que você possa deixar para os nossos leitores? Bom, para os leitores, eu gostaria de dizer que é uma é uma honra estar neste mundo da escrita, de abrir a minha cabeça e o meu coração para vocês entrarem. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que se divirtam com as palavras que escolham, né, para os livros. Mas o meu principal agradecimento que eu gostaria de fazer é para os voluntários, sabe? Os voluntários que foram lá, que ajudaram as pessoas, que cada um sabe o que viu e o que teve que abrir mão para estar lá, que foi lindo de ver tantas pessoas se unirem em prol de uma causa, gente buscando força de onde nem sabia que tinha. Eu acho que naquele momento a gente viu, quem tava lá viu o quanto tem muito mais gente boa do que gente má no mundo e que juntos a gente pode ser mais fortes. E por último, quero agradecer você por este espaço, que é muito importante ter o espaço para poder falar da nossa obra. Muitíssimo obrigada. E eu espero que a gente possa fazer outras conversas em breve. Com certeza, eu já estou aqui esperando você terminar o segundo, Pés no Mundo, para a gente vir aqui contar para os leitores sobre ele. E eu que tenho que agradecer, foi uma experiência linda esse bate-papo, você aí na Itália, eu aqui, como você disse, né? A tecnologia nos aproxima mesmo estando tão longe, e eu desejo que você venda muito aí na Itália, que nossa escritora brasileira tenha muito sucesso aí, porque nós, a Fernanda, está aí para mostrar, nós, artistas, temos que espalhar a nossa arte pelo mundo. E obrigado por isso, por levar para fora, para todos os cantos, tá bom? Eu que agradeço e vamos, né? Os brasileiros vamos dominar o mundo. Bom, Bora! Beijo, obrigada. Tchau.